A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que estejam, né? Louvado seja o nome do Senhor. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês de volta, trazendo a 7ª lição dos jovens. Tem por título Davi forjado por uma perseguição implacável. Amados, semana passada nós tivemos a lição 6, né? Davi, um casamento real. E agora, Davi forjado por uma perseguição implacável. As perseguições, amados, muitas vezes elas vêm contra nós, não é para nos destruir, não é para nos amedrontar, não. Mas é para forjar um caráter de Deus em nossas vidas, né? Deus usa nas perseguições, as lutas, as tristezas, muitas vezes, até porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, ela gera salvação. Amados, e hoje nós iremos trazer aqui a 7ª lição. Esse título tá muito bom também. Vamos ver aqui a prosperidade, né? De Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé em ação em meio às adversidades da vida, né? Domingo, 18 de maio de 2025, Davi forjado por uma perseguição implacável. Amados, a trajetória de Davi, eu já vou direto ao assunto para não perder tempo, porque tem muitas coisas aqui maravilhosas e nós não podemos deixar nada para trás. Quero trazer aqui essa lição aqui para os amados professores e professoras que irão dar sua aula aí para os seus alunos neste domingo. Esse material é muito importante para que vocês possam aí agregar ao seu trabalho aí e estar aplicando a aula aí para a sua classe. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a todos, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento, o engajamento aí do nosso canal. Quando você deixa aí o seu joinha, o YouTube ele entende que você gostou do vídeo e vai estar também aí indicando para outras pessoas também estarem assistindo. Isso é muito importante. Não esqueçam o joinha, isso é muito importante. Queridos, a trajetória de Davi nos leva a um cenário de fuga, né? Lágrimas e cavernas, onde o herói não empunha espadas, mas carrega fé. E nesta lição, amados, nós vamos acompanhar os bastidores da preparação de um rei forjado, não no conforto do palácio, mas nas dores da perseguição. Saul, amado, ele foi movido por invejas e se torna ali sombra constante, mas Davi aprende a esperar no Senhor. Cada passo em meio ao deserto revela que as provações não atrasam os planos de Deus, apenas os amadurecem. E é aqui que nós vamos juntos estar aprendendo a palavra de Deus. Você está preparado? Então vamos lá. Temos aqui o texto áureo. O texto áureo diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Eu dividi aqui este texto áureo aqui, né, em 3 pontos. Você pode aí também, né, acrescentar, ou você vê aí, professores, como que vocês vão fazer nesta aula. Mas eu dividi aqui em 3 pontos. Dessa forma, iremos considerar os versículos 30 e o versículo 31, ok? Nós lemos o versículo 31, mas nós vamos comentar aqui também, considerar aqui também o versículo 30. Primeiro, reconheça os limites da força humana. Né? Como diz, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Versículo 30, ok? Vamos lá. Nem mesmo os mais fortes são infalíveis. A vitalidade da juventude e as conquistas humanas têm seus limites, amados. Quem confia apenas em sua energia natural, mais cedo ou mais tarde será vencido pelo desgaste, pela ansiedade ou mesmo pela frustração. Ok? Segundo, espere com confiança. Deus age no tempo certo. Mas os que esperam no Senhor, tem um tempo de espera, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, que é o versículo 31, parte A. Esperar aqui, amado, é passividade, mas um ato ativo de fé e confiança. A expressão hebraica kavar,
indica uma vida de dependência contínua de Deus e uma entrega absoluta à sua vontade. Esperar é declarar com a vida: não tenho outro auxílio senão o Senhor. Então, quando você espera, você está declarando com a sua vida que você não tem outro auxílio senão o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Amados, é muito importante, né, lembrar outro ponto aqui também, que viver no ritmo da graça de Deus, veja só, viver no ritmo da graça. De águia a caminhante, né, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ok, é a parte B do versículo 31. Irmãos, aqueles que esperam no Senhor, eles recebem força proporcional às suas necessidades. Há dias de voo, quando somos elevados acima das tempestades, e há dias de corrida, quando a urgência exige rapidez. Mas, principalmente, há muitos dias comuns em que apenas caminhamos um passo de cada vez. Ok, irmãos? A promessa não é só para o extraordinário, não, mas para a rotina também. Deus sustenta os que confiam nele, tanto nos picos quanto nos vales da vida. Tá? Então Deus está guardando a sua vida, Deus está sustentando a sua vida, tanto no pico quanto nos vales da vida. Tanto quando você está com aquele vigor, aquela força, como também quando você está cansado, está lá no vale da vida. Assim como Davi, né, o jovem crente também será provado, chegará ao limite da força, como o versículo 30 nós acabamos de ver. Será chamado a esperar com fé. O versículo 31, parte A, falou isto. E aprenderá que a graça de Deus sustenta tanto os voos como também as caminhadas. Parte B do versículo 31. Amém, amados? E aqui a verdade prática, né, que é o resumo da lição, nos diz assim: em meio às perseguições e adversidades, Davi foi sendo preparado por Deus para a missão que a ele estava reservada, mantendo-se sempre fiel e íntegro a Deus. Eu gosto dessa dinâmica, eu gosto de trazer aqui uma dinâmica aqui para vocês, né, que vocês podem usar também aí na sua classe, movimentando aí a classe, né, e despertar o interesse dos seus alunos quanto ao assunto da lição. Vamos lá. Pode dar uma atividade, um nome aí a uma atividade, né? Mapa de formação espiritual, por exemplo. Qual é o objetivo desse mapa, de mapa de formação espiritual? O objetivo, amado, aqui é ajudar os alunos a reconhecer que as dificuldades da vida cristã, elas fazem parte do processo de preparação para o propósito de Deus. Ok? Reconhecer que as dificuldades da vida cristã fazem parte do processo de preparação para o propósito de Deus. Porque tem pessoas, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, tem pessoas que parece que só foi ensinado sobre os dias bons, sobre, né, as bonanças. Paulo falou que ele já estava acostumado, né, a padecer fome e ter fartura e tudo mais. Então nós temos que estar preparados quanto às dificuldades da vida cristã. E isso faz parte para o nosso processo, para a preparação para o propósito de Deus. Aí você pode proceder assim, dessa maneira. Pedir que escrevam, né, em uma folha dividida em três colunas, prova ou dificuldade que enfrentaram. Você pode pedir para eles detalhar lá as provas da vida, as dificuldades que eles enfrentaram na vida, que enfrentam, né? A lição aprendida, isso aqui pode trazer uma lição para ele, né? O que Deus estava moldando em mim, né? Ouça isso no nome de Jesus. E em seguida, convide os que se sentirem à vontade para compartilharem um dos pontos. Isso é para movimentar a classe, para ver se realmente estão atentos à aula, para ver se realmente eles estão aprendendo. Isso é muito bom, essa dinâmica aí, movimentando aí a classe. Outro ponto, reforce, né? Tem aqui reforço. Davi não foi poupado da dor, mas permaneceu íntegro, e isso foi parte essencial da sua preparação. Ok?
Então Davi não foi poupado da dor. Ah, não, agora Davi foi ungido, agora é um queridinho de Deus, não pode. Não, Davi sofreu, Davi passou por perseguição, Davi passou por luta, frios, dores, mas venceu, estava sendo preparado, estava sendo forjado. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, vamos aqui, só um momentinho. Vamos agora a. Eu vou deixar aqui ler aqui, só ler com vocês aqui, já fiz essa breve introdução, né? Mas eu vou ler aqui a introdução rapidinho com vocês. A história de Davi foi marcada por uma perseguição implacável, desde o dia em que o gigante Golias tombou ao chão. A vida do jovem foi ameaçada pela postura enciumada ali do rei, né, do rei Saul, que buscava de todas as formas matá-lo. Uma jornada que parecia fácil do momento da unção ao reconhecimento como rei. Ele se tornou um caminho repleto de dificuldades e flagelos impiedosos. Nessa lição estudaremos essa importante área da vida humana, o desenvolvimento diante das adversidades. Ok. Você vê que desde quando Davi matou aquele gigante, pronto, a vida dele agora parecia não ter mais sossego, não é verdade? Que Saul começou agora a enciumar, ficar com ciúme de Davi, porque as mulheres chegavam cantando aquelas músicas lá. Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares, ali foi onde foi o pico ali da jornada, do preparo, da fuga de Davi, né? Quando elas cantaram essa canção para Davi. Glória a Deus. Vamos ao primeiro tópico, uma perspectiva implacável. Glória a Deus. Quando a fuga é necessária, irmãos. Isso aqui é sério. As perseguições elas foram intensificando, obrigando Davi a iniciar uma época de constantes fugas para salvar a sua vida. Quantas vezes, né, você precisa muitas vezes sair de casa para não brigar? Quantas vezes você precisa ter que dar um passeio, sair para não virar aquele clima horrível dentro de casa? Ou mesmo você tem que fugir de algo que muitas vezes você não fez, mas o pessoal está te perseguindo, está te caluniando. Isso é terrível. E Davi, amado, ele precisou iniciar essa constante fuga para salvar a sua vida. Mesmo sendo temente a Deus, fiel ao rei, dedicado a proteger o povo de Israel, íntegro e humilde, as maldades de Saul se agravaram, tornando a morte uma possibilidade nítida. E vale lembrar aqui que foi ao longo de 1 Samuel 18 a 31, capítulo 18 até o capítulo 31, que Davi enfrenta ameaças de morte, instabilidade social, afastamento da família e até mesmo, irmãos, o rompimento com a corte. Né? Essas pressões aqui revelam um princípio bíblico fundamental. Deus prepara seus servos não poupando da dor, mas usando-a como ferramenta de lapidação. O sofrimento aqui, irmão, foi um deserto pedagógico, onde Davi aprendeu a depender de Deus, esperar no tempo certo e discernir o propósito maior por trás da crise, né? Como diz Salmo 27, versículo 1 ao 14, Salmo 59, versículo 16 e versículo 17, você pode ver isso aí também. Uma hora na sua casa você pode, na hora que estiver lá preparando seu estudo lá para dar a sua aula, professores, você pode também procurar essas referências que vai ajudar muito. Ouça isso no nome de Jesus. Recuar com fé, querido, é diferente de desistir por incredulidade. Você entendeu esta? Recuar com fé é diferente de desistir por incredulidade. Fugir não é pecado, quando é expressão de obediência, não de medo. Tá? Então fugir não é pecado. José fugiu do pecado. José fugiu das mãos da mulher do Potifar. Né? E outros a gente vê que tem que fugir, porque isso não é pecado, quando é expressão de obediência e não de medo. Mateus capítulo 10, versículo 23, Provérbios 22, versículo 3. Então, amados, a fé verdadeira não exige sempre confronto, certo? Às vezes ela se expressa na espera. Era o tempo de recuar.
Tem aqui um destaque aqui que eu fiz, uma lição preciosa. Há momentos em que recuar não significa fracassar, mas obedecer à direção de Deus, certo? Recuar não significa fracassar, mas é obedecer à direção de Deus. Quando a integridade está ameaçada, quando a alma começa a ser sufocada pela ira, pela mágoa ou pelo desejo de vingança, então o Espírito pode nos conduzir em sabedoria. Há um tempo de retirada, ok? Esse recuo aqui, amado, não é fuga covarde, mas pausa estratégica, ok? Onde o coração é preservado e o caráter é moldado. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos agora correndo ao segundo subtópico do tópico 1. Eu quero correr aqui para dar tempo de aplicar toda essa aula. Eu quero trazer aqui só o básico, só o material mais grosseiro para vocês prepararem sua aula aí para estarem aplicando para os seus alunos. Irmãos, glória a Deus. O texto bíblico diz assim, aqui no segundo subtópico, ok? Segundo subtópico, glória a Deus. O texto bíblico nos diz: assim Davi fugiu e escapou e foi até onde Samuel estava, em Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então se retiraram, ele e Samuel ficaram na casa dos profetas, né? Está lá em 1 Samuel capítulo 19, versículo 18. Irmãos, as escrituras não resistem a uma resposta direta da de Samuel, mas o texto deixa claro que eles foram juntos para Naiote. Então Samuel não apenas ouviu ele e acolheu. Essa breve narrativa oferece 3 grandes lições. Quais são elas? Em tempos de crise, busque pessoas que ouvem com sabedoria. Como por isso que Paulo falou, né, que nós devemos comunicar nossa necessidade com os santos. Então, em tempos de crise, certo? Nós devemos buscar pessoas que nos ouvem com sabedoria, porque tem pessoas, amados, que vai criticar, que vai te zombar, que vai te pôr para baixo. Então, busque pessoas com sabedoria de Deus. Davi aqui, amado, ele precisava ser ouvido. Não bastava uma fuga física, era necessário encontrar um espaço seguro onde pudesse proceder, né, processar ali sua dor com alguém que compreendesse os caminhos de Deus. Então Samuel foi esse espaço, como é importante para os jovens cristãos de hoje terem líderes, mentores e irmãos maduros, os quais possam abrir o coração sem medo e com confiança. Porque, irmãos, olha, jovens, você que está nos escutando nesta aula, muito cuidado com quem você vai contar os seus segredos, abrir o seu coração, porque se você for contar para um carnudo, para alguém que, às vezes você vai pedir, você está sendo tentado por algo que está te afligindo e tal, e você vai contar para alguém que não tem o mesmo pensamento que você, ele vai mandar você logo realizar, mesmo se você estiver passando por uma tentação sabe, carnal, ele vai aconselhar muitas vezes você a praticar aquele mal, a dar luz ao pecado. Então tem que saber com quem você vai conversar, com uma pessoa espiritual que vai te aconselhar, que vai te ajudar, que vai te pôr para cima, que vai te pôr mais perto de Deus, certo? Essa é a verdade. Irmãos, a comunhão com os santos, amado, é refúgio providencial. A ida de Davi a Naiote com Samuel não foi apenas estratégica, foi espiritual. Muitos estudiosos entendem Naiote como um centro de formação profética, talvez um colégio de profetas, não é verdade? Uma comunidade dedicada ao ensino, à adoração. Ao conduzir Davi até lá, Samuel não apenas o protegeu, mas os reintroduziu num ambiente de edificação espiritual, tá? Então é muito bom convidar alguém que estiver passando por um problema, convidar para a igreja, porque é lá que Deus vai falar com ele, é lá que Deus vai usar alguém na revelação, na visão, e vai falar. A gente vê muito isso aí acontecendo na igreja, não é verdade? Ali a pessoa chega na igreja arrebentado, e Deus vai e fala. Alguém pode falar assim: nossa, mas Deus falou com ele, com a vida do jeito que ele está.
e não fala comigo, é porque muitas vezes nós estamos cheios de religiosidade, sabe? E às vezes nós não estamos atentos ao que Deus está falando conosco. Às vezes Deus está falando conosco, nós não, mas ficamos olhando com quem Deus está falando, julgando as pessoas que às vezes pode falar que não é digno de ouvir, de Deus falar com ele. E nós muitas vezes perdemos por isto. Ouça isso no nome de Jesus. Então, ele foi reintroduzido no ambiente de edificação espiritual. O refúgio do crente, amado, está onde Deus é honrado e onde há pessoas cheias do Espírito Santo, certo? Onde Deus está e onde existe, onde há pessoas cheias do Espírito Santo. Então, aqui, amado, Deus retira os apoios para formar a dependência. Embora o encontro com Samuel tenha sido um refrigério momentâneo, a narrativa mostra que, em breve, Davi teria de continuar fugindo e, desta vez, sem o apoio de Samuel. Então, um a um, né? Os apoios humanos de Davi foram sendo removidos. Ele perde Mical, perde Jonatas, perde Samuel e sua posição na corte. Isso não foi abandono, mas lapidação, certo? Deus estava ensinando a Davi que o verdadeiro sustento não viria de alianças humanas. Entenda isso e veja muito bem que muitas vezes nós buscamos alianças humanas para querer nos fortalecer, para querer lutar e vencer contra alguma coisa, mas nós devemos buscar em Deus. Tá? Nosso sustento não vem de alianças humanas, mas da confiança absoluta em Deus. Usa isso em nome de Jesus. Vamos aqui para o terceiro subtópico: na angústia nasce o irmão. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que é que diz o texto bíblico lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 1, a parte A. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava. Ok? No capítulo 19 de 1 Samuel, acredito que é esse aqui, capítulo 19, está, certo, em 1 Samuel, Saul está no centro dos acontecimentos. No capítulo 20, ouça isto, Jonatas é o protagonista da ação. A narrativa bíblica, ela segue mesmo, né, a mesma toada da insana perseguição de Saul a Davi, seu genro. Irmãos, nós vivemos dias de relações frágeis, marcadas por conveniência e deslealdade. A amizade genuína, como a que uniu Davi e Jonatas, tornou-se escassa, irmãos, em tempos de adversidades. Então, Davi encontrou em Jonatas não apenas abrigo, mas um pacto de confiança firmado diante do Senhor. Lá em 1 Samuel, capítulo 20, né, versículo 14 a versículo 17. Essa aliança aqui, querido, não nasceu da conveniência, mas de uma comunhão profunda e de um senso espiritual de missão. Quando tudo ao redor desmonorava, Davi buscou aquele que lhe era leal na alma e no temor de Deus. Né? 1 Samuel, capítulo 20, versículo 1, fala isto. A fidelidade de Jonatas, mesmo em oposição ao próprio pai, revela que amizades verdadeiras exigem coragem, renúncia e integridade. Ouça isso no nome de Jesus. A Escritura é clara. O amigo verdadeiro se evidencia no sofrimento, como diz lá, né, Salomão, lá em Provérbios 17, versículo 17. Então, cuide e valorize os bons amigos. Não seja daqueles que tem um amigo, quando chega um outro, você acha melhor do que aquele que você tinha, abandona aquele primeiro e vai agora. Não. Quanto mais você tiver amigos, melhor. Mas amigos de verdade. Ouça isso no nome de Jesus. Não abandone um por causa de outro, né? Glória a Deus. Segundo ponto, segundo tópico, vamos lá, correndo as lutas ao longo da caminhada. Glória a Deus. As lutas ao longo da caminhada. Em território inimigo. Glória a Deus. Irmãos, o texto bíblico nos diz assim, né? Vamos ver o que é que diz aqui. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Olha, não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares.
Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aques, rei de Gate, por isso mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes, nos portões e deixava escorrer saliva pela barba, né? Acho que ele arranhava assim, riscando os batentes da porta e tal, e deixando a saliva correr, fingindo de louco. Então Aques disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco, porque o trouxeram para cá. Será que eu estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? 1 Samuel, né, capítulo 21, versículo 10 a 15. Então, provavelmente aqui Aques já tinha pessoas para ali fazer, né, se divertia com os loucos, com as pessoas que faziam doidices na frente dele ali, doidices, né, e não precisava de mais um. Aí soltou Davi, mandou embora. Em desespero, Davi toma o caminho impensável, refugia-se em Gate, a cidade natal de Golias. Olha só, lá ele matou Golias, agora ele se refugia lá na cidade natal, né, em Gate, que era a cidade natal de Golias, o seu antigo inimigo. Então, levar consigo a espada do gigante e tentar passar despercebido entre os filisteus revela o quão profundamente eles se sentiam ameaçados quando o reconhecido não reage com bravura. Tomado pelo medo, recorre à humilhação. Finge-se de louco, riscando portas e deixando saliva escorrer pela barba. Esse Davi aqui não é o herói da música das mulheres de Israel. Você entendeu? Não é não. É o homem ferido, acuado, tentando sobreviver. O que vemos aqui é a fé sendo sufocada pelo medo. E a integridade, amados, sendo testada no limite da fragilidade humana. Temos aqui um ponto que merece muito destaque aqui, que nós vamos trazer para vocês. Nem todo refúgio é seguro. Ouça isso. Nem todo refúgio é seguro. Às vezes, a tentativa de escapar da dor nos leva direto para o perigo. Olha para onde Davi foi, para a casa de Aques, lá para o meio dos inimigos, irmãos. O medo, ele distorce a fé. Quando tomamos decisões sob pressões, sem consultar a Deus, caímos em caminhos que exigem disfarces e compromissos. A graça preserva até no fundo do poço. A graça, ela nos preserva até o fundo do poço. Mesmo agindo mal, Deus poupou Davi porque seu plano não depende da perfeição humana, mas da fidelidade divina. Irmãos, mesmo Davi agindo mal, Deus ainda poupou. Mesmo ele ali agindo com aquele fingimento ali de louco, Deus ainda poupou a vida de Davi, porque não depende da perfeição humana. Para você ser livre, se livrar do mal, não necessita da sua fidelidade, da sua perfeição, né? Mas sim da fidelidade de Deus. Vamos ao segundo subtópico do tópico 2, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos lá, segundo subtópico. Uma questão de fidelidade. Uma questão de fidelidade. Amados, a história de Davi aqui nos apresenta lições valiosas. Entre elas, destacamos a fidelidade que foi mantida intacta mesmo diante de tantas adversidades e perseguições. Como vimos, né, Davi foi exposto a rupturas em todas as esferas. Ele perdeu sua posição, sua segurança, sua intimidade familiar e seus referenciais também, né? Ainda assim, não ultrapassou os limites de Deus, que Deus estabelecera. Ele não apenas suportou, ele se converte. Isso é fidelidade, irmãos. Né? Ele se conteve, aliás, ele não apenas suportou, mas ele também se conteve. Isso aqui é fidelidade a Deus. Então, queridos, ser fiel é continuar sob o governo de Deus, mesmo quando, ouça isso, mesmo quando não há garantias visíveis de que ele intervirá. Né? Então, a fidelidade aqui impõe limites à ação. Há coisas que Davi poderia ter feito, é claro, mas não fez porque sabia que não lhe eram permitido.
Tipo, por exemplo, tirar a vida de Saul. Ele sabia que isso não era permitido, só Deus tem direito de dar e tirar a vida de alguém. Amados irmãos, para o jovem cristão ser fiel, é aprender a perder o que poderia conquistar se abrisse mão da obediência. É recusar atalhos, suportar o silêncio de Deus e não trair princípios por conveniência. A fidelidade exige uma alma que teme mais romper com Deus do que sofrer injustamente. Tá? É melhor romper com Deus do que sofrer injustamente. Temos aqui algumas observações. Nós veremos mais à frente que a expressão intacta não é não adequada. Né? Glória a Deus. Mais para frente nós vamos ver isso. Vamos agora para o terceiro subtópico. Na caminhada à provisão do Senhor. Olha, o Senhor, diante da fidelidade de Davi, proveu tudo o que foi necessário para a difícil jornada, rumo ao trono de Israel, como diz, né, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 9. Amados, o cristão maduro entende: Deus não nos deve nada, e ainda assim Ele nos dá tudo. Então a fidelidade não compra bênção, ela revela um coração que confia no caráter de Deus, mais do que nos resultados imediatos. A fidelidade do crente aqui, amado, né? A fidelidade do crente, portanto, não é uma moeda de troca, não é uma forma de barganhar bênção. Ser fiel é amar a Deus por quem Ele é e não apenas pelo que Ele faz, ok? Então, temos que ser fiel a Deus pelo que Ele é, por quem Ele é e não pelo que Ele faz. No entanto, amado, é evidente que Deus esteve com Davi em todos os momentos de sua trajetória e permaneceu fiel mesmo quando a fidelidade de Davi oscilou. Deus permaneceu fiel com Davi. Glória a Deus. Terceiro tópico, e já vamos caminhando para o final. Tempos de aprendizado. Em Nob, uma espada. Glória a Deus. Amados, após fugir de Saul apenas com as roupas do corpo, Davi foi para Nob procurar por Aimeleque. Nesse subponto, amado, é importante destacar que a revista não está seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos. Portanto, estamos diante de uma digressão, certo? Ao fugir de Saul, Davi dirige-se a Nob, cidade levítica, onde estava o tabernáculo, em busca de socorro entre os sacerdotes. O que ocorre ali revela o impacto do medo sobre a fidelidade. Aí teve ali um encontro tenso, lá em 1 Samuel 21, versículo 1. Aimeleque, sumo sacerdote, se assusta ao ver Davi sozinho. O clima é de suspeita e alerta, pois a perseguição de Saul já era conhecida. Então, o temor de Aimeleque revela o risco em que a presença de Davi colocava a cidade sacerdotal. Irmãos, imagina. Você sabe que alguém está sendo procurado, que alguém está sendo a todo custo procurado por todos, né? Por alguém que sabe, se pegar ele ali, pode morrer ele, não só ele, mas quem tiver com ele. Foi o medo de Aimeleque. Quando ele viu Davi chegando ali, sabendo que ele já estava sendo perseguido por Saul, que já era conhecido de todos, né? Quando ele vê Davi chegar ali, ele disse, pronto. Se Saul vem atrás desse camarada aqui, vai morrer todo mundo aqui. Né? Não tem aquele momento de tensão assim que você... Então, dissimulação, querido. 1 Samuel, versículo 21 e 2. Davi, ele mente, né? Alega estar em missão real. A fé, pressionada pelo medo, cede à manipulação. A confiança é substituída pela astúcia. Trata-se de uma quebra moral grave, cujas consequências seriam amplas. Aí teve o período de provisão, né? Quando Davi ali menciona que está com fome e tal. 1 Samuel 21, versículo 3 ao versículo 6. E faminto, Davi solicita alimento. Aimeleque, após certificar-se da pureza cerimonial dos homens de Davi, lhe entrega os pães da proposição, né? Então ali foi um ato, embora irregular, é justificado pela urgência e misericórdia, e mais tarde será ratificada por Jesus, né? Lá em Mateus capítulo 12, versículo 3 e 4 ali.
Aí teve uma testemunha perigosa ali, que estava ali para ser tratado de uma lepra, né? Em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 7, que era o tal do Doeg, que era o servo de Saul, né? Presencia ali tudo. Sua presença silenciosa torna-se uma ameaça concreta. Davi persegue o perigo, mas escolhe seguir adiante, mesmo sabendo que isso poderá custar caro a outros, né? Como de fato aconteceu, né, com os sacerdotes ali. 1 Samuel capítulo 22. Foi triste ali o que aconteceu, que Saul, né, mandou matar ali todos os sacerdotes, achando que eles estavam convertendo, que estavam mentindo ali. Aí teve o pedido de armas, Davi pede armas também para Aimeleque, né, lá em 1 Samuel 21, versículo 8 e 9. Aí Davi pede uma espada e recebe a de Golias, que o próprio Davi matou o Golias, e essa espada foi guardada lá na casa do sacerdote lá. Então a arma antes era símbolo de livramento pela fé, agora se torna instrumento de autodefesa, né? Autodefesa carnal. Que lá Davi não lutou com o gigante, não lutou com uma espada, nem com essas armas, lutou apenas com uma funda e as pedras, né? Ele não apenas, amado, aceita, mas se alegra com ela. A ironia é clara, né? O mesmo Davi que rejeitou recursos humanos, quando cheio de fé, agora os abraça. Ele recusou aquele recursos humanos lá, quando Saul oferece suas armaduras, né? Suas armaduras, ele recua, mas agora ele já dá aquele sorriso aqui, irônico, né? Então, ele agora, ele era cheio de fé, ele recusou, mas agora ele abraça. Enfraquecido pelo medo também, estava ali, ele abraçou, né, pegou, aceitou aquela arma. Mesmo que a espada fosse uma lembrança do cuidado e da proteção de Deus, penso que Davi não assimilou a situação por essa perspectiva, ok? Glória a Deus, isso aqui é um pensamento meu. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, do tópico 3, tempos de caverna. Tempo de caverna. Há tempo que nós estamos só por Deus, parece que nós estamos na caverna, né? Glória a Deus. Amado, este aqui foi o pior momento da vida de Davi até então, e se você quiser saber como ele realmente se sentia, pode ler o Salmo 142, né, de sua composição. Davi não tinha segurança, alimento, alguém com quem conversar, promessa a qual apegar-se e nem esperança de que as coisas viessem a modificar-se um dia. Leiamos aqui o Salmo 42. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz. Suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, a sua presença. Exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Glória a Deus. Irmãos, no entanto, foi na caverna, né, de Adulão que Davi recebeu a visita de sua família, bem como obteve ali os seus primeiros seguidores, que mais tarde ficaram conhecidos como valentes de Davi. Vocês lembram dessa história, né, os valentes de Davi? De fato, mesmo nos dias mais escuros de nossas vidas, nós somos surpreendidos com a bondade de Deus. Glória a Jesus. Terceiro subtópico. Vamos lá, rapidinho. Já estamos terminando, tem só um pouquinho de paciência comigo, nós já vamos terminar, né? Ou eu vou ter que falar, ninguém tem paciência comigo. Não, né? Vamos lá. Só mais um pouquinho, amados. Glória a Deus. Terceiro subtópico, um processo contínuo. Um processo contínuo. Irmãos, Deus não forma servos à pressa. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas que querem pressa para ser obreiro, querem pressa para ser pastores. Meus irmãos, vamos ter pressa para evangelizar? Vamos ter pressa para ganhar almas? Vamos lá, jovens, com toda a força aí que vocês têm, vamos evangelizar? Vamos louvar a Deus, vamos fazer a obra do Senhor? Ou será que a casa do Pai está ficando vazia? Deus não forma servos à pressa.
A vida cristã, querido, não é um salto até a linha de chegada, mas uma caminhada longa onde se aprende a confiar, ceder, resistir e esperar. Muitos querem chegar, mas pouco querem ser preparados. Ouça isso, vou repetir mais uma vez para você, que isso aqui é interessante. Muitos querem chegar, mas poucos querem ser preparados. Talvez você esteja num tempo de espera, frustrado por não ver o cumprimento ainda, né? Mas, e se esse tempo for exatamente o que Deus está usando para ajustar seu interior à promessa? Não despreze, amado, não despreze o processo. Deus não tem pressa, mas tem propósito. Deus não tem pressa, eu repito, Deus tem propósito. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos à conclusão e já vamos terminar, amém? Eu vi alguém falar amém aí, glória a Deus. Irmãos, a forma como Davi foi preparado para a sua missão é inspiradora, certo? Diante de muitas adversidades, ele manteve-se fiel e direcionado por Deus. A sua formação foi resultado de momentos de êxito, né? Conquistas e celebrações. Davi passou por um período de perseguições, lutas e lágrimas, e em todos os momentos o Espírito de Deus era com ele. Sem dúvida, um convite a todos nós para nos permitirmos ser forjados pelo Senhor. Glória a Deus. Amados, Davi ele não foi forjado no trono. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas que querem ser forjados no púlpito, querem ser forjados no holofote. Não, Davi ele não foi forjado no trono, mas nas fugas, nos silêncios e nas cavernas. Quem quer passar por isso? Quem que quer ser forjado dessa maneira? Deus moldou nas tensões, né? Moldou nas tensões da espera, onde a fidelidade foi testada e a confiança refinada. Então, a sua trajetória, amado, nos ensina que o sofrimento não atrasa os planos divinos. Né? Fugir, calar, perder e esperar fizeram parte do currículo que formou um homem segundo o coração de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? O sofrimento não atrasa os planos divinos. Né? Davi fugiu. Teve um momento que ele teve que calar-se. Teve um momento que ele teve que perder. Esperar. Mas isso fez parte do seu currículo e formou um homem segundo o coração de Deus. Amém, amados? Nós queremos ser usados, mas não queremos passar por isso que Davi passou, né? É engraçado que nós queremos muitas vezes ser usados, mas não queremos tirar um período de oração, de jejum, né? Nós queremos ser usados, mas não queremos... Irmãos, o que está cheio de pessoas sendo forjado, querendo ser forjado no trono, não está no gibi. Mas que Deus abençoe nossas vidas, que Deus nos guarde, para que nós possamos suportar o processo. Ouça isso no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Foi uma aula, acredito que boa, né? E na próxima semana nós estaremos trazendo aí a 8ª lição, né, dia 25 de maio, um encontro, um livramento, né? Davi, um encontro, um livramento. Fique conectado nesse canal, né? Se inscreva, deixe aí o seu like, como eu já falei no começo, e que Deus abençoe a todos vocês. Cada vez que você deixar aí o seu gostei, seu joinha, o YouTube vai, né, enviar nosso vídeo, né? Está indicando nosso vídeo aí para outras pessoas também estarem assistindo. Isso é muito bom, irmãos, que é uma maneira de nós estarmos evangelizando e levando a palavra de Deus ao mundo. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes nós somos impossibilitados de sair do lugar, né, de onde nós estamos, por causa... Mas hoje em dia a internet está uma bênção. Vai até no exterior, em outros países, aí como eu tenho visto pessoas no nosso canal aqui. Eu fico muito feliz por isto, né? Eu vejo pessoas que comentam de outros países aí, que para nós ler aqui o comentário, nós temos até que traduzir aqui. Mas isso é bênção de Deus. Para isso a internet é muito importante. Que possamos usá-la, né, com mais frequência para levar a palavra de Deus aos corações carentes. Um forte abraço e até a próxima. Se não houver o arrebatamento da igreja, nós estaremos de volta aqui na próxima semana, em nome de Jesus.